podemos ter a possibilidade da instabilidade. Vamos lá, a gente não vai perder muito tempo, não, mesmo porque está bem produtiva a nossa aula, né, desde o primeiro dia, e como eu faço todas as vezes, antes de iniciar, eu sempre pergunto sobre algum questionamento da aula anterior. Tudo bem ontem, meus amigos e amigas? Tudo na paz? Alguma dúvida, alguma manifestação? Ou já podemos dar início? Gostaria, por enquanto que eu estou na sala com vocês, eu consigo fazer a visualização de todos que estão participando e gostaria desse feedback aí. De ontem, alguém ficou com alguma dúvida? Algo que eu possa esclarecer? Então, professor, até que não. Foi bem explicativa. As dúvidas que a gente teve, a gente vai repassar para a aula presencial, né? Então, tá de boa até agora. Que legal, é isso aí, Faustino. Eu agradeço a participação sua e dos demais amigos. Então, vamos lá. Eu fiz uma análise na lei da criação do órgão de trânsito municipal de vocês, e eu acho que é um momento oportuno de eu fazer as minhas considerações, porque o assunto que eu vou entrar diz respeito à competência. Então, eu vou tomar liberdade logo de cara de fazer já algumas considerações sobre a lei municipal que criou o órgão de vocês, para que a gente possa dar continuidade. Como eu vou entrar em municipalização e competência, vai bem de encontro com o que eu pretendo falar. Tudo bem? Vamos lá. Muito bem, eu fiz algumas anotações aqui. Pessoal, olha só, a lei de formação, de criação do órgão de vocês, ela é do dia 13 de 3 de 98, ou seja, quase 2 meses após a entrada em vigor do CTB. O Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98, e logo em 50 dias... Oi? Alguém que fez algum comentário? Não, acho que não. Logo após 40, 50 dias da entrada em vigor do CTB, nós já tivemos aí a sanção da lei municipal de Ponte Nova, criando o órgão de trânsito. Eu vou entrar em municipalização e já vou pegar o link deste assunto para tratar com vocês, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar a tela da municipalização, eu vou explicar o que é a municipalização e eu já, simultaneamente, eu faço uma analogia com a lei municipal que criou o órgão de vocês. Vamos lá, deixa eu fazer a inserção da minha apresentação. Estamos aí talvez com um delay na comunicação. Não abriu a tela para mim ainda, tá? Caramba, viu?
amigo, só um minuto, por gentileza. Eu precisei sair aqui do meu Outlook, do meu PowerPoint e estou reiniciando. Vamos lá. Vou fazer a inserção novamente, amigos. Pronto. Pessoal, me dê uma resposta, por gentileza, se conseguimos aí fazer o nosso padrão com a tela e a minha imagem, por favor. Sim. Agora deu para ver. Agora tudo bem. Muito bem. Então, para mim também está normal. Legal. Vamos lá, então. Ontem chegamos aqui até o Código de Trânsito Brasileiro, onde finalizamos toda a estrutura do Código de Trânsito Brasileiro e toda a legislação que rege o trânsito no nosso país, incluindo a Convenção Viária de Viena, Pacto de São José da Costa Rica e as normas da Constituição Federal, que, de certa forma, se relacionam diretamente com a legislação de trânsito. E agora eu vou entrar com vocês sobre a municipalização de trânsito. Aí vai de encontro com a lei municipal de vocês, tá? Vamos lá. O Código de Trânsito Brasileiro, como havia dito, ele entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 1998. Em menos de 60 dias, a lei municipal que vocês me enviaram, da criação do órgão municipal de Ponte Nova, que eu fiz a análise aqui, que eu fiz a leitura, ela é do dia 13/3/98. Então, eu vou explicar agora para vocês como que nasceu esse órgão de trânsito aí da cidade de Ponte Nova, bem como o que a legislação exige para a criação do órgão. Então, nesta tela que nós estamos aí compartilhando,
O que é a integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito? Então, vamos lá. Vocês se lembram que até ontem, desde a nossa primeira live, eu apresentei para vocês o breve relato da legislação de trânsito do nosso país, em que, antes do Código de Trânsito Brasileiro atual, nós tínhamos o Código Nacional de Trânsito de 1966. Muito bem, nós tivemos uma série de alterações, considerando o código anterior com o nosso código atual. Resultou em uma série de alterações que mudou o trânsito no nosso país. Dentre elas, a contagem de pontos para CNH, obrigatoriedade de cinto de segurança em todo o território nacional, enfim. Se a gente começar a citar aqui, em sala de aula eu começo a perguntar aos alunos e cada um fala uma mudança. A natureza das infrações, média, grave, média, leve, média, grave, gravíssima e gravíssima com fator agravante, vezes 3, vezes 5, vezes 10. Ou seja, inúmeras alterações o nosso código trouxe em comparação com o código de 1966. Mas tem uma que foi a de fundamental importância, que sobressai diante de todas essas, que é justamente esta tela que eu abri para vocês, que é a integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito. O que seria isso, meus amigos? Seria a transferência da administração de trânsito, tirando das mãos do Estado e passando para a mão no município. Obviamente que o poder público ele criou alguns pré-requisitos. Então, aquele município que quer gerir o seu próprio trânsito, ele tem que se integrar à época que era no DENATRAN, no Departamento Nacional de Trânsito. E este era a integração do município ao Departamento Nacional, hoje SENATRAN. E para integrar o município ao Sistema Nacional de Trânsito, nós chamamos aí de 5 modais da gestão pública. Então, o município tem que criar uma lei aprovada pela Câmara dos Vereadores. Nesta lei tem que estar descrito estes 5 modais, que é educação de trânsito, engenharia de trânsito, processo administrativo, estatística e fiscalização. Então, nesta lei municipal de criação do órgão municipal de trânsito, a denominação é feita, é livre. Então, DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito, DMTU e assim por diante. Então, foi criado o órgão municipal de trânsito de Ponte Nova. E na lei tem que estar lá dizendo sobre educação de trânsito, quem será o servidor responsável pelas campanhas educativas de trânsito. Tem que estar nesta lei. Engenharia de trânsito, já que Ponte Nova quis integrar o município ao Sistema Nacional de Trânsito, nesta lei também tem que estar citando o responsável pelo setor de engenharia de trânsito, aquele engenheiro responsável por assinar os projetos de engenharia, a implantação da sinalização, seja ela horizontal ou vertical, tá? Estatística aplicada, então Ponte Nova mandou para o DENATRAN em Brasília, na época, em 1998, os números de Ponte Nova, quantos habitantes em Ponte Nova, destes, quantos possuem CNH, quantos não possuem, a frota de veículos, desses veículos, quais são ônibus, quantos são ônibus, caminhões, carros e motocicletas, entenderam? Ou seja, a estatística aplicada, processo administrativo, que também é um dos modais da gestão pública, já que o município vai se integrar e existirá a fiscalização de trânsito, na nossa Constituição, nenhum cidadão brasileiro pode ser punido sem dado a ele o amplo direito de defesa. Desta forma, o município, já que vai exercer a fiscalização de trânsito, é necessário, obrigatório, também ter processo administrativo, que é a criação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Vocês me falaram que tem a junta de vocês aí no município de Ponte Nova. E, por último, fiscalização de trânsito. Então, nesta tela que estou apresentando a vocês, estão descritos aí o que chamamos dos 5 modais da gestão pública para com o trânsito, que o município tem que apresentar para se integrar ao sistema nacional. Educação de trânsito, engenharia de trânsito, processo administrativo, que é o amplo direito de defesa, estatística aplicada, que são os dados do município, e, por último, o exercício da fiscalização de trânsito, tá? Hoje, a resolução que disciplina, que norteia
que o município, para se integrar, é a Resolução 560 de 2015 do CONTRAN, que eu coloquei aí na lateral da tela. Então, hoje, a resolução é 560. Antes, porque ela entrou em vigor, ela foi atualizada, basicamente manteve os 5 modais da gestão pública, mas se atualizou aí de acordo com a legislação vigente. Antes da 560, era a resolução 296, ou seja, o município de Ponte Nova cumpriu os pré-requisitos, encaminhou a documentação para o Denatran na época e, desta forma, recebeu a competência de gerar o seu próprio trânsito. Antes do Código de Trânsito Brasileiro, para a gente fazer uma analogia, uma associação, amigos, com o código anterior. Quando não tinha esta possibilidade de transferência da administração de trânsito, tirando do Estado para o município, imaginem o seguinte, vamos fazer aí um comparativo. Aí, perto de Ponte Nova, quem pode me falar algum município que não tem órgão de trânsito? Quem pode me falar? Falem para mim um nome de algum município aí próximo a Ponte Nova. Quem pode me dar o exemplo, por favor? Que não tem órgão de trânsito. Urucânia. Ela ia falar Urucânia. O Orocânia? Que é o Urucânia. nome? Tá, Orocânia. Então, Urucânia. Sim. Tá. Urucânia não tem órgão de trânsito. Então, imagine o seguinte, o prefeito de Urucânia vai fazer a inauguração de uma escola pública. E aí ele precisa fazer o quê? A sinalização na via em volta da escola. Precisa colocar faixa de pedestre para as crianças atravessarem, um semáforo, um redutor de velocidade, uma pavimentação adequada. E aí, já que Urucânia não tem órgão de trânsito e, desta forma, não tem o setor de engenharia, Urucânia fica dependendo do Estado. E qual é que é o órgão do Estado competente para fazer isso? Detran. Então, imaginem a situação de Urucânia quando quiser fazer qualquer coisa no trânsito nas vias do município. Tem que ligar para o Detran de Minas Gerais, lá na capital, lá em Belo Horizonte, falar: oi, Detran, tudo bem? Aqui é o prefeito de Urucânia, estou inaugurando uma escola. Dá para vir aqui instalar, fazer a sinalização do pavimento, de uma faixa de pedestre, instalar um semáforo? O Detran de Minas Gerais vai falar: Urucânia, pega a senha. Você está pensando que só você que eu tenho que atender? Eu tenho um monte de municípios que não têm órgão de trânsito que eu preciso fazer o atendimento. Ou seja, qual que é a maior mudança significativa do nosso código em comparação ao código anterior? É a transferência da administração de trânsito, tirando das mãos do Estado e passando para o município. O município pode fazer a gestão do trânsito? Pode, desde que cumpra estes 5 modais da gestão pública que estão na tela que eu apresento para vocês e hoje constam na resolução 560/15 do CONTRAN. Urucânia, então, se quiser criar o seu órgão de trânsito, basta atender esta resolução, mandar o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, ser aprovado e o prefeito assina uma lei municipal de criação do órgão de trânsito do município de Urucânia. Manda essa documentação toda para Brasília, hoje Senatran, e aguarda a análise da documentação e a inserção do município. Se tiver faltando algo na documentação, o processo é devolvido ao município para que faça a devida correção e retorne para o Senatran em Brasília. Ou seja, eu expliquei para vocês agora como que funciona a estrutura e a mudança principal, a mudança mais significativa do trânsito do nosso atual CTB em comparação com o código anterior, que era o Código Nacional de Trânsito de 1966, que eu apresentei a vocês. Muito bem, amigos. Tudo bem até aí? Podemos continuar, que agora eu vou falar da lei de vocês dentro desse contexto. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, amigos? Tudo bem. Muito bem. Então, vamos lá. Pessoal, o Brasil tem 5.566 municípios.
O órgão responsável por criar, por integrar o município no Sistema Nacional de Trânsito é um único órgão em Brasília, até então era o único órgão em Brasília, que era o Denatran, até meados do final do ano passado, quando deixou de existir e virou o Senatran. Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito, com vários departamentos, enquanto que o Denatran era um único departamento para cuidar do trânsito do Brasil todo. Até o ano passado, então, nós tínhamos um único departamento da União para cuidar desta integração dos municípios, né? E a criação dos órgãos municipais. Obviamente, o Brasil, com 5.566 municípios, pouco mais de 30% que tem um órgão de trânsito igual a Ponte Nova. Os demais, 70%, quase 70%, eles ainda não têm um órgão municipal de trânsito. Eles dependem das ações do órgão estadual executivo, que é o Detran de cada estado. Tem uma tendência que está todo, assim, tem uma tendência natural que os municípios agora, os gestores públicos, estão com interesse em se integrar, né? Isso é natural. Nós temos aí alguns dados dos últimos anos que anualmente olhando no site do Senatran, no Ministério da Infraestrutura, a gente consegue enxergar por estado quais os municípios que se integraram e quais aqueles que não estão integrados. E nós temos aí uma mudança significativa nos últimos anos, o que demonstra aí o interesse por parte dos gestores em se integrar ao sistema, tá? Vamos lá, então. A lei que vocês me enviaram para fazer uma análise, esta lei que criou o órgão municipal de trânsito, ela é de Ponte Nova, ela é do dia 13 de março de 1998, ou seja, menos de 2 meses da criação do Código de Trânsito Brasileiro, o município de Ponte Nova ingressou com um pedido junto ao Denatran na época para integrar e fazer o seu órgão municipal. Mas aí eu tenho alguns apontamentos, tá bom, amigos? Então, vamos lá. Novamente, eu quero deixar claro que eu, em meu nome, Paulo Canaã, e também representando o De Paula, a empresa contratada para dar o treinamento para vocês, nós não estamos aqui para julgar o que foi feito ou o que não foi feito. Nós estamos aqui para falar o que está na lei e, desta forma, nós criamos ferramentas para que vocês do órgão aí ajudem também até mesmo a administração e a estrutura para que a gente possa exercer a atividade da forma mais correta e legal possível, tá bom? Vamos lá. Então, estamos falando de uma lei de criação do órgão municipal de Ponte Nova de 1998. Algumas citações apenas que eu vou fazer na lei e, ao longo da minha aula, eu vou utilizar esta lei também como um exemplo para poder ilustrar mais o assunto abordado. Então, vamos lá. Nesta lei, ela cria o órgão municipal de Ponte Nova, ela cita que o órgão terá educação de trânsito, terá engenharia de trânsito, não cita a estatística, possivelmente foi encaminhado em algum outro documento. Eu digo que possivelmente foi encaminhado, porque se não tivesse encaminhado a estatística, não seria inserido, não estaria integrado, tá? Não seria criado o órgão, tá? E aí é o seguinte, nesta lei ela fala que o órgão de trânsito exercerá o poder de polícia, não é da polícia. Então, está correto, porque eu vou entrar em competência daqui a pouquinho e vou passar para vocês a diferença do poder de polícia e poder da polícia. Então, quem quiser anotar, quem gosta de fazer a parte aí de anotação da comunicação, da aula, fique à vontade, né? Da forma sinestésica. Então, poder de polícia, Então, a lei, ela cita que vocês e o órgão de trânsito exercerá o poder de polícia conforme previsto na Lei 9.503, que é o Código de Trânsito. Está correto até aí. Ela também cita que os agentes de trânsito, vocês, trabalharão dentro da sua jurisdição. E aí eu faço uma observação. Jurisdição, amigos, é um termo utilizado apenas no Poder Judiciário. Então, jurisdição ficou popularmente conhecido
para que a gente possa falar uma área de atuação, quando fala assim poder público. Mas anotem o que eu vou falar. Jurisdição é um termo a ser utilizado apenas no Poder Judiciário. Então, por exemplo, tem o fórum aí em Ponte Nova e tem o juiz de Ponte Nova. A jurisdição do juiz de Ponte Nova é no perímetro urbano de Ponte Nova. O juiz de Ponte Nova não pode atuar na jurisdição de Belo Horizonte, porque aí é uma outra jurisdição. Aí sim eu posso utilizar a palavra e a expressão jurisdição, porque é um termo jurisdicional. O que deveria ser colocado na lei para vocês é apenas amigos, isso não muda nada no contexto da lei. É apenas uma observação acadêmica de melhor entendimento, para que vocês estudem corretamente a partir de agora. O termo correto seria circunscrição, que significa, quem quiser anotar, área de atuação territorial. Então, quando a gente utiliza jurisdição, é somente para definir no poder judiciário. Tudo que não for poder judiciário significa circunscrição. Então, a circunscrição dos agentes de trânsito de Ponte Nova é dentro do perímetro urbano de Ponte Nova. Vocês não podem exercer a fiscalização e atuarem em outro município. Por quê? Porque a circunscrição de vocês é em Ponte Nova. Anotem essa palavrinha circunscrição, porque no próprio Código de Trânsito brasileiro, o legislador utilizou jurisdição. Então, toda hora que vocês, no Código, encontrarem a palavra jurisdição, vocês risquem e escrevam do lado, em cima, a palavra circunscrição, porque assim vocês irão estudar de forma correta. Este é o termo adequado para que vocês possam estudar e compreender a legislação de trânsito, tá? E uma outra observação na lei de vocês, quando cita que o órgão de trânsito irá trabalhar conforme previsto na Lei 9.503, ele fala conforme o Código Nacional de Trânsito 9.503. Então, Código Nacional de Trânsito, amigos, é uma outra observação que eu faço para vocês. Vocês são profissionais da área do trânsito. Nós temos que saber e conhecer a nossa atividade profissional. Código Nacional era aquele de 1966. O que entrou em vigor, vocês se lembram quando eu coloquei um breve relato? Código Nacional, o último, nós tivemos o primeiro Código Nacional de 41, o segundo Código Nacional também de 41, o terceiro Código Nacional de 66, e em janeiro de 98 entrou em vigor o CTB, que é Código de Trânsito Brasileiro. Então, não existe mais Código Nacional de Trânsito. A lei de vocês, quando faz menção à Lei 9.503, ela cita Código Nacional de Trânsito, tá bom? Apenas algumas observações. Isso está no artigo 5º da Lei de Instituição do órgão municipal de Ponte Nova. Agora, vamos lá, amigos. Eu vou precisar que vocês corram atrás de me informar se existe algum adendo, se existe alguma outra lei mais atual. Porque vocês me falaram que todo mundo que é agente de trânsito em Ponte Nova, vocês ingressaram mediante concurso público, não foi isso? Me confirmem, por gentileza. Todo mundo que é agente de trânsito em Ponte Nova ingressou no órgão mediante concurso. É isso mesmo? Quem pode confirmar, por gentileza? Sim. Desde julho de 2008, né, que a turma mais antiga, ou alguns meses antes, de lá para cá todo mundo é efetivo, concursado. Ah, então desde julho de 98, é isso? 2008. 2008. Então, isso. vocês já... Antes disso, tinha o pessoal ainda do contrato. O contrato da última turma se encerrou 31 de dezembro de 2008. Então, vamos lá. Possivelmente, vocês têm uma nova lei prevendo esse concurso. Por quê? Porque essa lei que vocês me encaminharam, ela está justamente citando isso, que todo mundo que irá trabalhar no órgão de trânsito
será mediante contrato administrativo. Então, vocês já responderam o que eu ia perguntar. Primeiro, que bacana que vocês todos estão devidamente concursados. Então, o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração, a primeira exigência, a premissa, um ponto basilar deverá ser concursado. Amigos, não existe, aliás, existe em muitos órgãos pelos quais eu passei, agentes de trânsito contratados. No entanto, são todos ilegais para exercer a atividade. Então, o único que pode lavrar o auto de infração, o único servidor público que pode lavrar um auto de infração sem ser concursado é a autoridade de trânsito. Então, aí em Ponte Nova, vocês têm a autoridade de trânsito do órgão municipal de Ponte Nova, que foi nomeado, e este servidor público com cargo nomeado, ele tem competência para lavrar o auto de infração. É o único. Mas agente de trânsito, a figura de agente de trânsito, não existe figura de agente de trânsito contratado. Se tiver algum agente de trânsito contratado e este servidor lavrar algum auto de infração, neste momento torna-se um ato administrativo nulo, porque foi preenchido por alguém sem competência legal. Ô, Paulo, e no caso aqui de Ponte Nova, o chefe, né, em questão nosso lá, que é o do trânsito, é o Lucas. Ele também precisa ter este curso ou não? Sim, não é que precisa ter este curso. A redação de agente de trânsito, a portaria do antigo Denatran, ela diz que, para exercer a fiscalização de trânsito, o agente de trânsito deverá fazer um curso de formação de 200 horas, ou aquele que já exerce uma atualização de 32, que é o caso daí de Ponte Nova que estamos fazendo, uma atualização com uma turma e depois uma formação com outra turma. A redação da portaria, ela diz agente de trânsito. Eu não estou na tela de quem me perguntou, por favor. Quem que me perguntou? Oi, Felipe. Então, é o seguinte, o agente de trânsito foi... Porque é o seguinte, Felipe, até então, precisava normatizar a profissão de agente de trânsito, já que ela não tinha sido ainda reconhecida como profissão constitucionalmente falando, o próprio Denatran, ele criou uma exigência para o exercício da atividade de fiscalização de trânsito. Só que ele cita na portaria agentes de trânsito. Então, ele na própria portaria, ele cita a carga horária para formação de 200 horas e a carga horária para a atualização de 32. Então, aí no caso, então, mesmo o Lucas sendo a autoridade de trânsito, deveria pelo menos fazer ou ter pelo menos essa retificação do curso? Na verdade, assim, Felipe, explicitamente falando na portaria, não diz autoridade. O CTB, quando ele fala sobre competência para lavrar o auto de infração, o CTB, por ser uma lei federal, ele fala competência do agente e da autoridade lavrar o auto. Só que a portaria do Denatran, que exige uma formação, ela não cita autoridade. Então, teoricamente, a autoridade não tem a obrigação de ter a formação ou a atualização. Tá? Legalmente falando, porque a portaria ela não é uma lei, ela é uma legislação complementar. Lembram que ontem eu expliquei para vocês de forma resumida sobre legislação complementar? Então, a portaria do extinto Denatran, ela apenas está normatizando a profissão do agente da autoridade de trânsito. Ela não cita obrigatoriedade da autoridade também ter a formação. Mesmo porque, Felipe, a autoridade é um cargo nomeado. Vocês que são concursados, passando, vamos ser mais direto.
cada época eleitoral, se porventura, eu não sei quanto tempo que o Lucas ele é autoridade aí, se de repente ele já era no passado e depois ele foi reconduzido pela nova gestão, ele pode ser reconduzido na próxima gestão, ou ele não pode ser, ou ele pode deixar de ser autoridade e vir uma outra autoridade nomeada pelo poder do executivo, que é o prefeito, e este vai chegar a assumir o cargo como autoridade sem a obrigatoriedade, sem necessidade de ter passado por esse treinamento. Entendeu, Felipe? Então, a autoridade, ela não tem a obrigação legal de fazer este treinamento. Obrigação legal, que eu digo. Tudo bem? Bacana, obrigado. Por nada. Vamos lá. Muito bem, então eu já fiz uma analogia sobre a nossa aula de hoje, que é a integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito, e já comparando a lei que vocês me encaminharam, que diz que o agente de trânsito, à época da lei, 1998, deveria, na época, era para tomar posse, estava bem explícito no artigo 3º, que os cargos citados nessa lei serão regidos por contrato administrativo. E eu falo a vocês que deixo claro que a legislação, ela, para agentes de trânsito, ela não permite um agente de trânsito contratado. Se existir um agente de trânsito contratado e este, porventura, lavrar uma auto-infração, neste momento torna-se um ato nulo, porque o auto-infração é um ato administrativo. E ele, para se ter validade legal, ele tem os seus pré-requisitos, os seus pressupostos, que nós vamos ver mais adiante, e um deles é ser lavrado por um agente competente. E agente de trânsito, por lei, é somente mediante concurso público. Tudo bem até aí, meus amigos? Podemos mudar a tela e dar continuidade? Ok. Legal, vamos lá. Deixa eu dar uma hidratada aqui no Twitter. Vamos lá. Muito bem, então tá aí, ó. Auto de infração de trânsito. Então vamos lá. O auto de infração de trânsito que vocês estão lavrando aí no município de Ponte Nova, seja ele manual ou seja ele eletrônico, ele é considerado um ato administrativo. E para que ele seja um ato administrativo legal, é necessário ter os seus atributos. Então, nós vamos ver agora os atributos que acompanham o ato administrativo. Primeiro, autoexecutoriedade, já vou explicar do que se trata. Depois, imperatividade. E o terceiro atributo, presunção de legitimidade. Então, eu vou apresentar para vocês as definições que eu utilizo nos meus trabalhos acadêmicos e nos meus treinamentos. Vamos lá. Autoexecutoriedade significa que a administração pública pode promover por seus próprios meios a execução de suas determinações sem exigir-se prévia autorização judicial. Ou seja, já que vocês são agentes concursados, vocês, quando vão para a rua exercer a fiscalização de trânsito, vocês não precisam ficar andando debaixo do braço com uma determinação judicial aprovando a sua fiscalização. Por quê? Porque vocês já tomaram posse mediante concurso público e já atende a legislação vigente. Então, ou seja, qualquer ato administrativo, ele tem a sua autoexecutoriedade. Significa que a administração pública pode promover pelos seus próprios meios, sem exigir determinação judicial prévia. Imperatividade é uma ordem que pode ser imposta pela força, caso não seja cumprida voluntariamente. Aí eu coloquei aí entre parênteses como se fosse um exemplo, uma analogia para a gente firmar um pouquinho mais, facilitar o nosso entendimento. A norma que obriga a circular pela direita não é, como se sabe, uma indicação para os condutores, mas uma ordem cuja violação está sujeita a sanções. Ou seja,
No Brasil, a mão de circulação é a direita. Então, nós sabemos que se numa via de duplo sentido alguém estiver pela esquerda, consequentemente, ele está transitando na contramão de direção e é imperativo que ele ande pela direita. Isto é imperativo que ele ande pela direita. Se ele desrespeitar, a consequência disso é que ele está infringindo uma norma. Ou seja, a imperatividade é um atributo para a lavratura do auto de infração, que é um ato administrativo. E o terceiro atributo, presunção de legitimidade. Muitos estudiosos, profissionais da área, cada um tem a sua definição. Eu gosto muito da definição de Celso Antônio Bandeira de Mello, como eu falei a vocês antes, que eu utilizo nos meus trabalhos acadêmicos e nas minhas apresentações. Presunção de legitimidade. De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, a presunção de legitimidade é a qualidade que reveste os atos de se presumirem verdadeiros e conforme direito. Ou seja, se num auto de infração de trânsito, que é um ato administrativo, está sendo lavrado por um agente devidamente competente e concursado, presume-se verdadeiro. Então, vamos lá. Colocando agora num exemplo prático. Vocês flagraram um cidadão em Ponte Nova avançando o semáforo vermelho. Então, vocês vão lavrar, na sua qualidade de agente público, você irá lavrar o auto de infração e vai assinalar lá, artigo 208 do CTB, avançar o sinal vermelho do semáforo de parada obrigatória. E você vai preencher o auto de infração, ao final você vai assinar e você registrou os fatos observados. Então, você registrou os fatos observados num ato administrativo, que é um documento público, e você é um agente devidamente competente. Ou seja, tudo isso que aconteceu presume-se verdadeiro e conforme direito. Esta é a presunção de legitimidade. Em outras palavras, isto é a tal da fé pública. Ou seja, o registro dos fatos por vocês neste documento, num ato administrativo, vamos imaginar que lá na frente o cidadão queira fazer o recurso, a defesa ou o recurso nas instâncias recursais desta autuação, e ele vai entrar com uma alegação. Vamos imaginar que ele vai entrar com uma alegação dizendo: não, eu não avancei o semáforo vermelho, e não apresenta provas nenhuma, não fundamenta nada. Aí, de um lado, eu tenho as alegações do agente público, que registrou os fatos num ato administrativo, e, de um outro lado, eu tenho a alegação do cidadão. Quem é que prevalece? Prevalece o auto de infração lavrado pelo agente público. Por quê? Alegação por alegação, vocês que são agentes públicos, num documento oficial, presume-se verdadeiro e conforme direito, que é a tal da presunção de legitimidade, que é a famosa, mais conhecida, fé pública. Então, alegação por alegação, amigos, o cidadão nunca vai ganhar. Nunca vai ganhar. A não ser que ele traga novos elementos e dê uma devida fundamentação com provas que não cometeu a conduta infracional. Do contrário, presume-se verdadeiro e conforme direito aquela ação observada por vocês e devidamente registrada num documento oficial, que é o auto de infração, denominado ato administrativo. Então, estes são os 3 atributos que acompanham o ato administrativo. Tudo bem até aí, amigos? Para eu poder mudar a tela e o tema? Tudo. Alguma dúvida? Nenhuma. Bacana. Vamos lá, então. Só um instantinho, por gentileza.
Olá, pessoal, vamos lá. Eu vou voltar com a apresentação aqui. Só me confirme novamente. Eu abri a tela integral. De vez em quando, amigos, eu saio da tela integral porque eu não estou visualizando vocês. Vocês visualizam tanto a tela quanto a minha imagem e o meu áudio? É isto? Sim. É isso? Então tá bom. Parte da tela é a minha apresentação e parte da tela é a minha imagem. É isso mesmo? Bacana. Vamos lá. Auto de infração de trânsito, ato administrativo. Além, então, dos seus atributos, nós também temos os seus requisitos. Os requisitos são finalidade, competência, forma e motivo. Novamente, eu vou apresentar para vocês, de forma bem mais didática, cada um desses caras aí, para dentro do nosso contexto. Finalidade. Então, vamos lá. Qual é a única finalidade? O que vocês acham? Qual é a finalidade quando a gente preenche um auto de infração? Qual que é a finalidade do agente da autoridade de trânsito preencher um auto de infração? Nós podemos aí citar diversas finalidades, né? Punição, educação. Oi? Alguém está se manifestando? Alguém abriu o microfone, quer fazer algum questionamento? Não, era só o áudio do Juliano que estava aberto e já desligou. Muito bem. Finalidade. Então, vamos lá, amigos. Finalidade. A finalidade principal da lavratura de um auto de infração é o interesse público. Ou seja, vocês são agentes competentes, vocês vão exercer a fiscalização e a finalidade do preenchimento do ato administrativo, neste caso do auto de infração, é nada mais nada menos do que interesse público, tá? Aí eu coloco uma segunda situação. Outro requisito, competência. Competência, eu costumo dizer o seguinte, amigos, não é competente quem quer, mas sim quem a lei determina. No nosso assunto, estamos falando de agente da autoridade de trânsito e auto de infração de trânsito. Então, por isso que eu citei no começo da aula de hoje a questão de agente ser concursado ou contratado. No caso de competência para lavrar auto de infração, eu já fiz uma prévia com vocês. Somente agente de trânsito deverá ser concursado. O único servidor público não concursado com competência para lavrar o auto seria a autoridade de trânsito. Agora nós vamos entrar aqui, eu vou exemplificar para vocês sobre justamente essa questão de competência para ilustrar um pouco mais a vocês sobre este requisito. Onde está escrito? Vamos lá, agente de autoridade de trânsito, artigo 280, parágrafo 4º do CTB. Então, Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal e é o que eu disse a vocês, não é competente quem quer, mas sim quem a lei determina. No nosso caso, na nossa atividade profissional de agente de trânsito, a lei federal determina no seu artigo 280, parágrafo 4º, que diz o seguinte: o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista, ou ainda policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito da sua competência. Primeira observação, amigos, anotem aí, artigo 280, parágrafo 4º, quando vocês tiverem o CTB, ou quem já está acostumado a anotar, a própria redação deste artigo, o legislador utilizou a palavra jurisdição. E no começo da aula de hoje eu falei para vocês que nós teremos momentos em que eu falarei para vocês, risquem a lei federal e coloquem a forma correta para que vocês estudem da maneira correta. Então, no 280, parágrafo 4º do CTB, o legislador utilizou a palavra jurisdição, que eu destaquei em vermelho aí, vocês vão riscar e escrever do lado
circunscrição, para que vocês estudem e da maneira correta. Então, vamos lá. Quem é competente para lavrar o auto de infração? Servidor civil, estatutário, seletista ou ainda policial militar, designado pela autoridade de trânsito sobre a via, no âmbito da sua competência. Ou seja, vamos estudar agora cada um desses caras. Quem é o servidor civil, quem é o estatutário, quem é o seletista e quem é o policial militar designado pela autoridade. Vou deixar claro a vocês que eu não quero e não vou entrar na legislação trabalhista. Neste momento, não nos interessa a definição de servidor civil, estatutário e seletista pela legislação trabalhista, que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Esta lei trabalhista nós não vamos entrar, não é o nosso mérito. O que eu vou falar para vocês agora sobre competência se dá única e exclusivamente para lavrar o auto de infração dentro da legislação de trânsito. Uma outra observação agora. Vou fechar. Sempre eu falei para vocês que eu faço alguns flashes, né? Vamos lá, amigos. Olha só. Quando nós falamos de lei federal, a nossa atividade ela é regida por uma lei federal, pelo Código de Trânsito Brasileiro, que ele é instituído por uma lei federal. E quando uma atividade é instituída por uma lei federal, esta lei nós chamamos de... É uma lei direta, é uma lei designada direta para tratar sobre esse assunto. Então, quando existe um tema de uma lei específica, a gente só vai buscar um outro assunto em outra legislação quando não está na lei específica. O trânsito ele está numa lei específica, que é o CTB, Lei Federal 9.503. Então, tudo do trânsito nós vamos tratar com o CTB. Nós só vamos buscar fora do CTB aquilo que não está no próprio CTB. Então, vamos lá. Falando de servidor civil, estatutário e seletista, dentro do trânsito, eu não quero saber, não vou citar nada da legislação trabalhista. Vamos lá conhecer, então, para didaticamente ficar melhor o entendimento, eu separei esses 4 camaradas aí, o servidor civil, o estatutário, o seletista e o policial militar, que são 4 elementos competentes para lavar a auto de infração, eu separei em 2 grupos. A seguir, vamos ver. Olha lá. Aí eu separei em 2 grupos, servidores públicos civis e servidores públicos militares. Os agentes administrativos como servidores públicos são divididos em 2 grandes grupos, servidores públicos civis e servidores públicos militares. Então, vamos nomear aí. O primeiro grupo, servidor público civil, e o segundo grupo, militar. Então, vamos estudar. Eu separei o que eu estou apresentando para vocês, fui eu que fiz desta forma, para ficar didaticamente de melhor entendimento, tanto em aula online quanto em aula presencial. Primeiro grupo, vamos ver então quem são os servidores públicos civis competentes para lavar o auto de infração. Vamos lá. O primeiro grupo, então, os servidores públicos civis, inclui 4 grandes categorias. Nelas, se destacando os servidores contratados por tempo determinado, estes compreendendo os seletistas. Então, nós temos aí a primeira definição de seletista, tá? Dentro de servidor público civil, que são os contratados por tempo determinado. Os estatutários enquadram-se em outras 3 categorias, que são os servidores públicos investidos em cargos públicos, esses são os funcionários públicos. Os servidores públicos investidos em empregos, esses são os empregados públicos. E os servidores admitidos em funções públicas, esses são os servidores públicos em sentido estrito. Então, com esta tela que eu estou apresentando para vocês, vocês já podem começar a definir a situação de vocês dentro do quadro do órgão de trânsito, tanto de vocês quanto da autoridade nomeada. Tá? Então, vocês estão aí nos estatutários, possivelmente pela lei municipal de vocês são
vocês são funcionários públicos, vocês têm os cargos, servidores públicos investidos em cargos como funcionários públicos. Ok? Tudo bem até aí, amigos? Esse é o primeiro grupo. Sem entrar no mérito da legislação trabalhista. Somente estamos tratando aquele servidor público competente para lavrar o auto de infração. Então, nesta tela, eu consigo deixar claro a identificação de vocês como agentes da Autoridade de Trânsito do município de Ponte Nova, regidos pela lei municipal. Tudo bem, pessoal, do primeiro grupo? Posso mudar a tela? Sim. Muito bem. Então, primeiro grupo, nós vimos aí os servidores públicos civis. Agora, o segundo grupo, servidores públicos militares. No entanto, para exercer atividades no trânsito, é condição essencial a nomeação pela autoridade competente sobre circunscrição da via no âmbito da sua competência. Ou seja, os nossos amigos da Polícia Militar. Então, o segundo grupo somente envolve a Polícia Militar. Então, é isso que está previsto no parágrafo 4º do artigo 280 do CTB. Vamos retornar lá. Eu já vou voltar nesta tela, depois eu retorno nessa tela do segundo grupo para explicar como que a Polícia Militar também tem competência para lavrar o auto de infração. Então, nós temos aqui, olha lá, artigo 280, parágrafo 4º do CTB. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil estatutário seletista, vírgula, ou ainda, vírgula, policial militar designado pela autoridade. Para vocês entenderem, policial militar até o seletista é concurso público. Servidor civil estatutário seletista é concurso público. Agora, o ainda policial militar, este deverá ser designado pela autoridade mediante uma portaria, atribuindo a eles como que eles vão trabalhar. Por quê? Eu vou voltar para o segundo grupo agora para explicar para vocês uma coisa. Olha lá. Vimos, então, que no primeiro grupo, somente mediante concurso definido. Então, um dia, vocês tomaram conhecimento, estão abertas as inscrições de agente de trânsito do município de Ponte Nova. Vocês pagaram a taxinha, se inscreveram e são os melhores. Os melhores foram escolhidos e estão aqui participando da live. Muito bem. Então, vocês prestaram um concurso público e no edital estava dizendo lá, concurso público para agente de trânsito municipal de município de Ponte Nova, salário tanto, carga horária tanto, atribuições, tais atribuições, ou seja, isso estava no edital e quando vocês tomaram posse, o edital tem força de lei, tá? Esta é uma condição essencial para os servidores públicos civis. Agora, os nossos amigos da Polícia Militar, deixa eu explicar para vocês. Quando eles passam no concurso da Polícia Militar, eles automaticamente já recebem como bônus também ser agente de trânsito, mediante previsto no CTB, que é uma lei federal. Então, vamos lá. Aquele camarada que passou no concurso da Polícia Militar, ele vai receber um treinamento total da Polícia Militar, de 1 ano e meio aproximadamente. Neste treinamento de 1 ano e meio, ele vai ter aula de tiro, aula de defesa pessoal, aula com animais, aula de fiscalização, aula de pilotagem de moto, de condução de viatura. Ele vai ter 1 ano e meio de treinamento. Quando aquele camarada ele se dá melhor com animais, ele é designado talvez para o canil da Polícia Militar, para a cavalaria. Quando aquele camarada se dá melhor na motoca, ele vai para as viaturas de moto e assim por diante. Mas todos eles que passaram no concurso para a Polícia Militar, eles já nascem agentes de trânsito. A única coisa que falta é eles serem designados pela autoridade. Olha lá, como está previsto no parágrafo 4º do 280 do CTB. Ou ainda policial militar designado pela autoridade competente. Então, vamos lá. Como que chama mesmo aquele município que não tem órgão de trânsito aí pertinho de vocês? Qual que é o nome mesmo, amigos? Urucânia?
É isso? Isso, Urucânia. Urucânia. Então, olha lá, Urucânia não tem órgão municipal de trânsito. Logo, não tem agente de trânsito municipal. Então, o que possivelmente aconteceu em Urucânia para o trânsito não ficar jogado às baratas? Um grupo de policiais militares foi designado pelo diretor do Detran para exercer a fiscalização de trânsito em Urucânia. Os policiais militares já nascem agente de trânsito, basta uma portaria. Então, imagina o seguinte, o diretor do Detran de Minas Gerais selecionou lá 50 homens, colocou numa portaria junto com o prefeito de Urucânia e designou esses 50 policiais militares, além de serem policiais militares, exercerão a fiscalização de trânsito no município de Urucânia. Já que não tem órgão municipal de trânsito, a circunscrição de vocês é em Ponte Nova. Entretanto, hoje a legislação permite com que vocês também fiscalizem naquele município que não tem órgão de trânsito, mediante convênio. Lá na frente eu vou tratar disso nas leis que alteraram o CTB. Se porventura algum município, Urucânia, quiser fazer um convênio com Ponte Nova e quiser que vocês fiscalizem lá também, mediante convênio, a lei permite. Antes da lei permitir, não existia essa possibilidade. Então, hoje, em Urucânia, a Polícia Militar fiscaliza porque ela foi designada pela autoridade, conforme está aí na tela. Ou ainda policial militar designado pela autoridade de trânsito com circunscrição da via no âmbito da sua competência. Então, é isso que eu quero deixar claro a vocês, amigos. Não é competente quem quer, mas sim quem a lei determina. E no trânsito, para exercer a fiscalização de trânsito, a lei determina que, quando é servidor civil estatutário seletista, é mediante concurso público, designado para esta atividade, e quando é policial militar, mediante portaria. Outra coisa que eu devo falar aqui, não pode ser, não existe designado pela autoridade municipal. Por exemplo, imaginem aí, novamente, eu vou deixar claro, amigos, tá? Eu vou utilizar Ponte Nova como exemplo, mas eu nem sei se isso já aconteceu ou está acontecendo em Ponte Nova. Nós vou utilizar o exemplo de Ponte Nova só para ilustrar nossa aula. Imaginem o seguinte, o prefeito de Ponte Nova não quer fazer, precisa de mais agentes de trânsito, mas ele não quer fazer um novo concurso. Ele vai fazer o seguinte, ele de repente alguém falou para ele, seu prefeito, aqui na prefeitura tem um monte de servidores que estão ociosos. Aí ele pede assim, então me dá o nome de todo mundo aí. Aí ele vai pegar lá, um exemplo, tá? Hipotético. O assessorista do elevador, o manobrista, o jardineiro, a tia da cozinha, e está todo mundo ocioso. Ele pega, como todo mundo é concursado, ele coloca numa lei municipal e faz uma portaria designando que estes novos servidores serão os novos agentes de trânsito. Amigos, isto é normal no Brasil. Entretanto, digo a vocês, é ilegal, porque isso caracteriza desvio de função pública. Neste mesmo exemplo hipotético, vamos imaginar, se o jardineiro da prefeitura, ele é um jardineiro da prefeitura, ele prestou um concurso para ser o jardineiro. Então, estava lá, aberto concurso público para jardineiro da prefeitura. Salário tanto, carga horária tanto, atribuições do cargo. Você vai regar as plantas, vai podar as árvores, vai limpar o jardim e ponto. Terão lá atribuições da função de jardineiro. A partir do momento que vem uma outra lei, que vem uma lei municipal designando uma nova atividade para esse servidor, e neste caso, no nosso caso, designando para ele ser agente de trânsito, neste caso, configura-se desvio de função pública. Na nossa área, não se pode designar desta forma.
Então, estamos falando de competência, que é um requisito para a lavratura do auto de infração, e eu deixo claro que competência não é para quem quer, mas sim para quem a lei determina. Lei ordinária, me recordei, o que eu ia falar para vocês. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal e é uma lei, nós chamamos de lei ordinária, porque ela disciplina o trânsito no nosso país. Se ela é uma lei ordinária e está dizendo no artigo 280, parágrafo 4º, que para lavrar o auto de infração, o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatal, seletista ou ainda policial militar, é uma lei ordinária definindo quem é que tem competência para a lavratura do auto. Então, eu fiz mais esta analogia de que agente de trânsito competente para lavrar o auto, somente aquele concursado para agente de trânsito. Não se pode pegar um outro servidor mediante portaria e portariá-lo para supostamente dar competência a ele a fiscalizar no trânsito. Ele pode fazer outras funções que a lei não determina. No nosso caso do trânsito, a nossa lei, que é o CTB, uma lei federal, já determina quem é competente para lavrar o auto. E neste caso, não admite um outro servidor, porque aí, para o nosso caso, para o CTB, para agente de trânsito, iria configurar um desvio de função pública. Aqui, amigos, eu finalizo esta parte de competência e para ilustrar isso que eu falei a vocês, eu preparei aqui uma tela. Ele está no finalzinho. Agora, antes de eu entrar na forma, eu queria saber de vocês sobre o requisito competência. Tudo bem, amigos? Ficou claro a vocês sobre competência, quem pode lavrar o auto de infração? Sim, ficou bem explicado. Muito bem. Então, vamos lá. Ao final dos requisitos, eu vou utilizar uma única tela, onde eu vou descrever em uma ilustração tudo isso que eu estou falando, para poder facilitar ainda a nossa comunicação e ficar mais didática a nossa aula. Então, vamos lá. Navegamos aí, estamos falando de requisitos, já falamos da finalidade, que é interesse público, já exploramos bastante competência, ou seja, o ato administrativo, um requisito é ter competência para lavrar o auto de infração de trânsito. E exploramos bastante. Agora, forma. A forma do auto de infração de trânsito é a forma escrita do artigo 280. Então, o artigo 280 do CTB, nós temos lá tudo que deve conter no auto de infração de trânsito, que é a sua formalidade. Nós temos o auto de infração de trânsito, alguns campos que são de preenchimento obrigatório e alguns campos que são de preenchimento facultativo. Eu vou pedir para vocês aí encaminharem para o Adriano, vocês ainda não têm meu contato, se alguém puder tirar foto de um auto de infração aí em branco, do auto de infração aí utilizado por vocês no município de Ponte Nova, encaminha para o nosso amigo professor Adriano, para ele me encaminhar via WhatsApp, que eu quero fazer uma análise, e em sala de aula a gente vai também trabalhar isso com mais propriedade. Mas o que eu vou falar para... Pessoal, até eu vou fazer uma observação aqui. Tudo que eu estou falando para vocês, amigos, é o que contempla a nossa atualização. Em sala de aula, eu não vou falar, eu só vou complementar para a formação de quem não viu. Então, o que eu estou falando para vocês aqui contempla 100% a carga horária de atualização para vocês, tá? Quero deixar isso bem claro. Obviamente, a turma de formação, eles receberão conteúdo além desses de vocês, porque a carga horária deles é muito maior. E eu já iniciei com vocês, eu fiz com vocês um breve relato e já entrei direto na fiscalização. Com eles, não. Com eles, nós vamos trabalhar uma estrutura diferente, tá? E possivelmente vocês também estarão em sala de aula, mas
o que eu estou apresentando para vocês e o que vocês estão fazendo via online contempla toda a carga horária prevista na portaria do Denatran, que institui a atualização para os agentes da Autoridade de Trânsito. Muito bem. Então, peço a gentileza aí que vocês encaminhem uma foto do auto de infração, ele em formato PDF, e eu imprimo, ou no dia que eu estiver aí pessoalmente, eu vou utilizar uma impressão, porque vira e mexe eu vou tratar do auto de infração, da lavratura dele com vocês em sala de aula e com os novatos. Vocês já sabem, aproveitarão possivelmente no momento que estiverem em sala de aula, mas os novatos deverão saber na íntegra desde o início, tá? Requisito forma, então, é o terceiro requisito, que é a forma escrita. Aqui eu já adianto para vocês já devem ter a ciência, mas é sempre bom a gente relembrar. O auto de infração de trânsito, existem campos de preenchimento obrigatório e campos de preenchimento facultativo. Aqueles campos de preenchimento obrigatório, o nome está dizendo, é obrigatório o seu preenchimento. A ausência de um campo obrigatório, perdeu-se a sua formalidade, o seu requisito. Desta forma, torna-se o ato nulo. Então, o campo de preenchimento obrigatório é obrigatório preenchê-lo. Aquele campo de preenchimento facultativo, amigos, a dica que eu dou é o seguinte: se é facultativo, não é obrigatório preencher. Então, deixe em branco. Agora, se você quiser preencher, você tem que preencher corretamente. Porque se você preencher um campo facultativo de forma errada, você vai cancelar o auto de infração. Então, a dica que eu dou é: campos obrigatórios, preencham os campos obrigatórios, conforme previsto no artigo 280 do CTB, na portaria 59 do Denatran e na resolução 371 do CONTRAN, que eu já vou falar desses dois elementos logo na tela seguinte. Então, nós chamamos que são bíblias do agente de trânsito. Eu brinco em sala de aula. O agente de trânsito, ele tem 3 bíblias, que eu já vou falar na próxima tela. Só para a gente não acumular informação, eu vou finalizar os requisitos. Então, a dica neste momento é: campos de preenchimento obrigatório, obrigatório preenchê-lo. Campos de preenchimento facultativo, deixe em branco. Tá bom? E, por último, o quarto requisito do ato administrativo é o motivo. O que é o motivo, amigos? É a existência da conduta infracional. Um auto de infração de trânsito deverá ser lavrado somente se vocês constatarem com certeza a existência do cometimento de uma conduta infracional. Em outras palavras, na dúvida, não preencham. Não dá para você ir para a via pública e achar que o condutor fez algo de errado na legislação de trânsito e preencher o auto. Você deverá constatar a infração. Então, não dá para você chegar, por exemplo, você chegou no seu ponto de trabalho naquele dia e achou que aquele cidadão, aquele veículo que passou, você achou que ele passou no vermelho. Ou você acha que o condutor está sem cinto de segurança e você não conseguiu visualizar corretamente, você está achando e você vai lavrar o auto de infração. Então, algo que eu também falo muito nas minhas apresentações é: não existe o achismo para o agente da autoridade de trânsito. Por quê? Porque é um requisito da lavratura do auto o motivo. Está aí na tela. O motivo é um requisito obrigatório para dar validade no ato administrativo. E qual é que é o motivo? É a existência da conduta infracional. Ou o cidadão não cometeu, aí não lavra o auto. Se o cidadão cometeu, lavra o auto, porque você é um agente competente, está preenchendo um documento público oficial denominado ato administrativo. Então, nós temos, por um lado, o agente competente, com presunção de legitimidade, que nós já vimos, preenchendo um ato administrativo, que é um auto de infração de trânsito, com um requisito do motivo, que é a constatação da existência de uma conduta infracional. Tá bom, amigos? Então, aqui, nós finalizamos, então, os atributos e os requisitos do auto de infração de trânsito. Deixa eu ver. Isso. Até aí, tudo bem, amigos?
Tranquilo, Paulo. Muito bem. Olha só, agora para ilustrar de uma forma lúdica e bem bacana tudo isso que eu falei agora dos atributos e requisitos do ato administrativo, eu vou utilizar numa única tela uma parte visual e vocês vão entender o que eu falei de outra forma. Olha só, hierarquia das leis. Então, quando eu falei para vocês que não é competente quem quer, mas sim quem a lei determina, nós temos uma lei ordinária do trânsito, o que disciplina a nossa atividade profissional é uma lei federal, que nós chamamos de lei ordinária, e aí nós temos aí uma tela que é a pirâmide de Hans Kelsen. Hans Kelsen é um jurista austríaco que fez a sua carreira na Alemanha e ele desenvolveu esta pirâmide que está na tela, em 3 partes. No topo, no meio, nós temos o topo, o meio e a base. Então, tudo isso que eu falei para vocês na aula de hoje e parte desde o início da nossa apresentação, eu coloco numa única tela de forma mais lúdica para a gente poder entender. Olha só, amigos, vamos trazer para o nosso Brasil a pirâmide de Hans Kelsen, onde nós temos as 3 partes, o topo, o meio e a base. Se a gente fosse falar aqui nós já temos aí na própria pirâmide o que está no topo da pirâmide, o que rege a legislação no nosso país. A norma constitucional, a nossa Constituição Federal, está lá em cima da pirâmide, ou seja, nada pode sobrepor a nossa Constituição. O nosso Código de Trânsito Brasileiro é uma lei ordinária e é uma lei federal. Ele está aí, no meio. Dispositivos infraconstitucionais. Olha só, são leis ordinárias, decreto-lei, medida provisória. Vocês se lembram que eu falei para vocês que antes da nossa Constituição, quando o poder público queria instituir uma lei, o título era decreto-lei. Então, os decreto-leis que ainda hoje estão em vigor, eles também são dispositivos que chamamos infraconstitucionais. Então, o que está abaixo da Constituição? Logo abaixo, no meio da pirâmide de Hans Kelsen. As leis federais, as medidas provisórias e os decreto-leis. Hoje nós não precisamos mais nos preocupar com decreto-leis, mas sim com leis ordinárias, que são as leis federais, e as medidas provisórias. Tá? O que está abaixo, então, das leis federais e das medidas provisórias? Tudo que não é lei federal está abaixo. Nós chamamos de legislação complementar, que são conhecidas, então, como os dispositivos infralegais. Nós temos, então, lei municipal, decretos municipais, decretos estaduais, resoluções, portarias, pareceres, deliberações e assim por diante. Então, amigos, quando eu falei para vocês que não é competente quem quer, mas sim que a lei determina, na nossa atividade profissional que rege o trânsito no Brasil, é uma lei federal que está no meio da pirâmide, acima do CTB só está a Constituição, ou seja, existem muitos artigos do Código de Trânsito Brasileiro que foram vetados ou revogados porque eles confrontavam algum dispositivo da Constituição Federal. Desta forma, obrigatoriamente foram vetados ou revogados. E lá embaixo, nos dispositivos infralegais, nós temos a legislação complementar, lei municipal, decreto, resolução, deliberação, pareceres, não pode sobrepor a lei federal. Vocês se lembram que na aula de ontem eu dei um exemplo sobre eu dei o exemplo do capacete, artigo 2441 e 2442 do CTB, que institui, é obrigatório o uso de capacete para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. Já está instituído por uma lei federal, que é o CTB. Aí lá no município da Bahia, eles publicaram aí uma lei municipal
dizendo que lá é proibido o garupa usar capacete. Ou seja, isto fere isso é inconstitucional. Não pode uma lei municipal sobrepor uma lei federal. Então, nesta única tela, amigos, eu consigo, numa única tela, com esta única imagem, fazer um resumo e, de forma mais didática, mais lúdica, colocar aí, nesta única tela, boa parte do que eu falei desde a nossa primeira live. Tudo bem até aí, amigos? Ficou claro? Posso dar andamento? Querem fazer uma pausa aí? Como é que estamos de horário? Nossa, já é 18h07, poxa vida. A aula vai fluindo e a gente vai trabalhando aí os conceitos. Tudo bem até aí, amigos? Podemos dar continuidade? Alguém Sim. quer fazer algum comentário? Não, tranquilo. Podemos prosseguir, então, porque 18h07 ainda nós temos aí alguns bons minutos aí que a gente aproveita bastante. Vamos lá, então? Sim, pode prosseguir. Muito bem, vocês estão me vendo aí, eu fui hidratar um pouco o Twitter aqui. Muito bem, amigos, então nós vimos aí ato administrativo, atributos e requisitos. E aí, ó, consistência do auto de infração. Lembram que eu falei para vocês aí que o agente da autoridade de trânsito, existem 3 Bíblias, fazendo aí uma analogia às Escrituras Sagradas. Existem 3 Bíblias para os agentes da autoridade de trânsito, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. São esses 3 camaradas que eu acabei de colocar na tela, que nós vamos trabalhar um pouquinho eles agora para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Olha só, amigos. Peço que vocês anotem, tá? Artigo 280 do CTB. No artigo 280 do CTB, lá constam os critérios que devem ser anotados no auto de infração de trânsito para dar a sua consistência. É a primeira Bíblia do agente de trânsito. Segunda, portaria 59/07 do Denatran. Na época, Denatran, tá? O que estabelece essa portaria, amigos? Anotem aí, por favor. Esta portaria, ela tem o anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1 da portaria 59 do Denatran, visualizem aí o auto de infração de trânsito de vocês. O auto de infração de trânsito que vocês utilizam para exercer a fiscalização de trânsito nas vias de Ponte Nova, ele tem uma série de campos, certo? Então tem lá o campo data, hora, local e assim por diante, né? Identificação do veículo, placa, campo de observações e assim por diante. Todos esses campos, o anexo 1 da portaria 59 de 2007 do Denatran, foram estabelecidos no anexo 1. Então, imagine o seguinte, quando o órgão de trânsito de vocês quiser fazer uma licitação ou contratar uma gráfica para rodar e imprimir os próximos autos de infração físicos, vamos supor se forem físicos, é necessário com que a gráfica coloque no auto de infração tudo que está previsto no anexo 1 da portaria 59. Então, a portaria 59, relembrando, tem 2 anexos, anexo 1 e anexo 2. O anexo 1 são campos obrigatórios de constarem no auto de infração de trânsito. Espera só um pouquinho. Acende a luz que está escuro, para eles me visualizarem. Aquela luz lá, por favor. Vou acender aqui que está bem escuro para vocês me visualizarem. Vamos lá. Portaria 59, existem 2 anexos. Então, o anexo 1, campos obrigatórios constarem no auto de infração. É o que disciplina o anexo 1. Então, manda o anexo 1 para a gráfica e fala para a gráfica. Gráfica, eu quero 1000 talões
que tem tudo que está escrito no anexo 1 da portaria 59, tem que ter esses campos no nosso auto de infração. Isso nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, tá? Então, o anexo 1 da portaria 59 são os campos que devem constar no auto de infração. Agora, vamos lá, escrevam aí, anotem aí. Anexo 2, esses campos que estão no auto de infração, o anexo 2 vai dizer para vocês, de todos esses campos que constam, quais são de preenchimento obrigatório e quais são de preenchimento facultativo, que eu falei na tela anterior. Então, o anexo 2 da portaria 5907 do Denatran estabelece quais campos são obrigatórios o preenchimento e quais são facultativos. Esta é a diferença dos 2 anexos. O anexo 1, então, define todos os campos que devem constar no auto de infração, e o anexo 2 vai designar destes campos quais são de preenchimento obrigatório, quais são de preenchimento facultativo. Eu vou dar um exemplo para vocês, amigos. Vocês são de Minas Gerais. Eu sou de São Paulo. Em São Paulo tem um município chamado Campos do Jordão, que é na Serra, é um município bem famoso, é uma cidadezinha bem aconchegante no inverno, ela tem um visual turístico e arquitetônico que relembra bem aquela arquitetura do norte da Europa, é uma cidade bem turística, tá? Campos do Jordão. Enquanto nos meus 8 anos de conselheiro do Estado de São Paulo, no trânsito, no CETRAN, uma das competências do CETRAN é cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito no âmbito dos órgãos e dos seus municípios. Então, o CETRAN de São Paulo, a atribuição dele é cumprir e fazer os órgãos de trânsito cumprir a legislação de trânsito. Por que eu estou citando o Campos do Jordão? Isso já é consulta pública, inclusive, tá? Lá no CETRAN, um dia nós tivemos um recurso de um cidadão pedindo o cancelamento das infrações do órgão de trânsito de Campos do Jordão, porque no auto de infração deles estava faltando o campo espécie do veículo. Não existia campo espécie. E aí houve essa manifestação para o CETRAN. O CETRAN, por sua vez, fez uma diligência questionando o órgão de trânsito municipal de Campos do Jordão, e realmente eles falaram, puxa vida, a gráfica fez errado, e a gente está aproveitando o material. Conclusão, o CETRAN de São Paulo cancelou todos os autos de infração já lavrados, porque estava faltando um campo obrigatório, que é conforme previsto no anexo 1 da portaria 59, que estou falando para vocês. O campo espécie é um campo obrigatório de conter no auto de infração. E o auto de infração da cidade de Campos do Jordão, inexistia esse campo. Desta forma, o CETRAN, na sua competência, opinou por cancelar todas as infrações lavradas nos autos que estavam daquela forma, orientou o órgão de trânsito a incinerar o que tinha ainda em estoque, arquivado, e refazer, contratar uma gráfica. Então, tiveram aí um prejuízo do erário público e, ao mesmo tempo, todas as infrações lavradas com auto de infração que faltava um campo obrigatório foram canceladas. Então, para vocês terem uma noção desse exemplo, da importância desta portaria 5907 do Denatran, que eu brinco em sala de aula para dar uma importância, que é a segunda Bíblia do agente da autoridade de trânsito. E a terceira é a resolução 371/10 do CONTRAN, que estabelece o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Nessa resolução 371, amigos, todas as infrações que vocês lavram no município de Ponte Nova, ela tem, nesta resolução, uma ficha de enquadramento.
Nesta ficha de enquadramento está dizendo lá quando autuar, quando não autuar, se é obrigatório preencher o campo de observações, se não é obrigatório preencher o campo de observações, ou seja, são as fichas de cada infração. Então, chamo de 3 Bíblias para o exercício da fiscalização de trânsito pelos agentes de trânsito do nosso Brasil, seja ele agente de trânsito municipal, estadual ou os nossos amigos da Polícia Rodoviária Federal. São esses 3 elementos aí que compõem a estrutura da fiscalização de trânsito no nosso país. O artigo 280 do CTB, a portaria 5907 do DENATRAN e a resolução 371/10 do CONTRAN, que estabelece as fichas de enquadramento. Tá? Nós temos o volume 1, infrações municipais, e o volume 2, infrações estaduais. Bacana, amigos? Então, vamos lá. Antes de eu mudar, a gente tem ainda mais alguns minutos. Tudo bem até aí? Podemos prosseguir? Algum questionamento, alguma dúvida? Ficou claro? Não, tá. Deu pra ficar bem claro. Bacana. Vamos lá, então. Olha só. O que eu acabei de falar para vocês sobre competência e onde está escrito quais são as infrações de competências municipal e estadual, está aqui, ó. Resolução do CONTRAN 66 de 1998, alterada pela Resolução 121 de 2001, define competência entre estados e municípios quanto à aplicação dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro referente às infrações cometidas em áreas urbanas. Então, vamos lá. Nesta resolução do CONTRAN, a mais atual 121, lá vocês irão encontrar quais são as infrações de competência do município e quais são as infrações de competência do Estado. Vocês me falaram que eu vou querer receber também este material, que vocês têm um convênio com o DETRAN de Minas Gerais, concedendo a vocês competência para vocês, agentes municipais, também exercerem a fiscalização de âmbito estadual. Então, por gentileza, providencie esse convênio, encaminhe também para o nosso amigo professor Adriano, para que ele possa remeter para mim, para que eu possa fazer uma análise e amanhã eu faça algum comentário referente a isto, tá bom? Peço a gentileza que vocês providenciem também o encaminhamento deste convênio que o DETRAN de Minas Gerais concede a vocês, agentes municipais, competência para fiscalizar também infrações de âmbito do Estado. Bacana? Então, aqui onde está escrito o que define as competências, na resolução 66, ela não foi revogada, ela foi somente alterada, complementada pela 121. Então, muito bem. E eu vou finalizar aqui, amigos, com esta nota importante, que é do artigo 280, que está lá, a primeira Bíblia do agente de trânsito. Eu vou deixar isso aqui para vocês refletirem, para amanhã a gente dar continuidade. Olha só o que diz o artigo 280 do CTB. Ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á o auto de infração, 3 pontinhos, que deverá conter tais itens obrigatórios, que é a primeira Bíblia do agente de trânsito. Mas eu destaco nesta redação, como eu coloquei, é importante, em negrito e em vermelho, o seguinte: vamos fazer uma análise literal, tá? Quando a gente está fazendo uma leitura, deixa eu colocar para vocês aí mais uma informação, aí um aspas aí para ajudar no estudo de vocês. Toda lei, nós temos que fazer uma leitura literal e uma leitura teleológica. E eu vou explicar o que é cada um. Literal, amigos, é a letra da lei. É aquilo que você leu e aplica, que é o que está escrito. Chama-se análise literal. E a análise teleológica, como estamos falando de lei, amigos,
A lei só existe para atender os anseios da sociedade. Então, a análise teleológica, a gente tem que fazer um exercício, imaginar o que o legislador colocou na lei, o que é que ele estava pensando quando ele criou uma lei federal. Esta é a análise teleológica. Então, toda vez que vocês forem fazer uma leitura de uma legislação da nossa área ou de uma outra qualquer, seja ela uma lei federal, é necessário você fazer estas duas analogias. A análise literal, que é a leitura do que está escrito, a letra da lei, e a análise teleológica. Então, vamos fazer agora uma análise literal no artigo 280 do CTB. Ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á o auto de infração. 3 pontinhos. O que eu falei para vocês desde a primeira live? Que no código anterior existia a advertência verbal. Hoje, no nosso CTB, não existe. E onde está escrito? Está escrito exatamente neste momento, é o momento oportuno de eu mostrar para vocês onde está escrito no que eu falei nas lives anteriores. Ocorreu a infração de trânsito, lavra o auto. Ponto. Ou seja, o que denota a obrigatoriedade do agente de trânsito competente em registrar os fatos por ele observados, caracterizando um exemplo de ato administrativo vinculado. Então, no nosso ordenamento jurídico, meus amigos, um ato administrativo vinculado, ele não permite liberdade de escolha ou juízo de valor pelo agente público, que são vocês. Então, a partir do momento em que vocês são agentes públicos concursados e devidamente competentes para lavrar o auto de infração, ocorreu a infração de trânsito, lavra o auto. Isto, no nosso ordenamento jurídico, denota a obrigatoriedade de você registrar os fatos, ou seja, não existe advertência verbal. Ocorreu a infração de trânsito, lavra o auto. Se você sentir a necessidade de passar alguma orientação para o condutor ou para o usuário da via, pode passar, mas não pode deixar de registrar registrar os atos observados no ato administrativo, que é o auto de infração. Por quê? Porque isso é uma previsão legal que reveste a sua competência. Ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á o auto de infração, que deverá conter os seguintes critérios. Quando no nosso ordenamento jurídico existe esta premissa, isto demonstra a obrigatoriedade do agente de trânsito em registrar os fatos por eles observados, caracterizando um exemplo de ato administrativo vinculado. Então, o nosso auto de infração de trânsito, ele é um ato administrativo vinculado. E quando falamos ato vinculado, não permite liberdade de escolha ou juízo de valor por parte de vocês, agentes de trânsito. Então, se vocês observarem uma conduta infracional praticada, não existe juízo de valor. Ah, pô, coitadinho, aquele cidadão passou no vermelho. Ah, mas eu vou dar uma chance para ele. Eu não vou lavrar. A legislação federal não permite vocês pensarem desta forma. Ela denota a obrigatoriedade de vocês em registrar os fatos observados. Porque o auto de infração, por ser uma lei ordinária que define o que é o auto de infração, ele torna-se um ato administrativo vinculado que não permite liberdade de escolha de juízo ou de valor por vocês, agentes públicos. Amigos e amigas, e eu vou finalizar a aula de hoje por aqui e vou deixar esta tela aqui agora como lição de casa para vocês. Quantas leis alteraram o CTB até os dias atuais? Então, amanhã nós vamos fazer uma... Eu vou sair aqui dessa tela agora, aqui, deixa eu me colocar... Como é que é? Aqui. É isto. Como é que é? Liberar a apresentação na minha tela principal.
Pronto. Amigos. Ué, o que está acontecendo? Vocês estão visualizando a tela que eu deixei? Não. Não estão visualizando? Bom, vamos lá então, peraí. Agora sim. Agora sim. Então eu vou abrir novamente. Pronto. Quantas leis alteraram o Código de Trânsito Brasileiro até os dias atuais? Eu deixo essa pergunta no ar para que vocês façam uma pequena pesquisa, uma pequena liçãozinha de casa para aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês. Vejam bem, eu estou perguntando leis federais. Naquela nossa pirâmide de Hans Kelsen, olha só, vamos voltar nela um pouquinho. Aqui, ó. Aqui nós temos o CTB abaixo da Constituição Federal, que é uma lei federal. Então, a própria lei federal, o próprio CTB, ele sofreu inúmeras alterações desde quando ele entrou em vigor. Mas a minha pergunta é: quantas alterações ele sofreu por força de lei federal, não de dispositivos, não de legislação complementar, que são resoluções, pareceres, deliberações. Só a resolução do CONTRAN são mais de 800. Só que resolução do CONTRAN, amigos, para a gente entender, ela é um complemento da lei. Ela não altera o CTB. Ela somente complementa o que já está previsto. Exemplo, uma fiscalização de alcoolemia. Artigo 165 do CTB. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Isso está previsto no artigo 165 do CTB, que é uma lei federal. A redação da fiscalização de alcoolemia no CTB é somente... Oi? Oi? Alguém me chamou? Oi? Alguém pode responder? Estão me ouvindo? Não, eu acho Sim, que foi alguém que tossiu aí, ó, com o microfone aberto. Eu acho que foi alguém que tossiu com o microfone aberto aí. Ah, muito bem. Aí você Vamos lá. confundiu com a pergunta. Finalizar esse entendimento, amigos. Vamos lá. O exemplo que eu vou dar um exemplo fácil, vai. Artigo 165 do CTB. Então, na letra da lei ordinária no CTB, está escrito lá: dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Ponto. Não fala como vai ser feito e aplica a penalidade. Infração gravíssima, vezes 10, multa vezes 10 e suspensão do direito de dirigir. Então, ou seja, a letra da lei fala a condição e fala a penalidade, mas o CTB não fala como deverá ser feita a fiscalização. Aí sim vem o órgão normativo, que é o CONTRAN, e publica uma resolução para complementar o CTB. Aí o CONTRAN publica uma resolução dizendo assim: a fiscalização para ser exercida conforme o artigo 165 do CTB deverá ser feita por um aparelho chamado etilômetro, até 0,04 miligramas de álcool por litro de ar alveolar é uma medida. Depois, a segunda medida é 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, e a terceira medida é acima. Ou seja, esta explicação de como será feita a fiscalização não está na lei, está numa norma que complementa a lei, que é um dispositivo infralegal, que está lá no rodapé da pirâmide. Então, o rodapé da pirâmide, a base da pirâmide, pode complementar o CTB, que está acima, no meio. Ele não pode alterar. Então, desta forma, com mais essa explicação, eu vou lá na tela da pergunta que eu deixo para vocês aí, pesquisarem o seguinte: quantas leis alteraram o CTB até os dias atuais? E assim, amigos e amigas, meninos e meninas, olha, já são 18h31, eu finalizo a minha apresentação de hoje, deixando essa perguntinha no ar aí, para que a gente possa
dar continuidade amanhã, e amanhã eu trago novas informações para vocês, onde eu vou apresentar na próxima tela todas as leis que alteraram o CTB até os dias atuais. Para a turma de vocês, nós vamos estudar apenas aquelas para efeitos de atualização, que de certa forma se relacionam com a fiscalização de trânsito, e para a turma de formação, eu vou apresentar só todas as leis que alteraram o CTB, porque faz parte do conteúdo deles. Mas para vocês, nós vamos estudar apenas aquelas leis que, de certa forma, se relacionam com a fiscalização, para que a gente possa aí atender às 32 horas de atualização. Deixa essa perguntinha aí no ar, quantas leis alteraram o CTB até os dias atuais, e amanhã continuaremos. Bacana? Deixa eu voltar para a tela. Pronto. Estou com vocês agora. Professor Adriano.